Olá, caros amigos. Hoje vamos falar ao de leve do movimento de arte que se seguiu ao Renascimento, de que já vos falei há uns vídeos atrás, que é o maneirismo. Sobre este movimento havia muito para dizer, mas vou-me circunscrever, por falta de tempo, a um artista que o representou de forma muito curiosa e surpreendente. Foi ele, Giuseppe Arcimboldo. Porque estamos em pandemia a falar de arte, vou justamente falar também na arte na pandemia ao longo dos tempos. Porque ao longo da história da humanidade houve várias pestes e bem graves que alguns artistas registaram e fizeram chegar até nós através das suas obras. Também hoje muitos artistas em todo o mundo e por várias formas estão a representar nas suas obras este fenómeno dramático que nos atinge a todos e alguns de forma humorística e hilariante, para que tudo não seja só tragédia. E vou finalizar uma vez mais com trabalhos dos alunos de desenho e pintura da Universidade Sénior de Porto Alegre, porque hoje não dá para mais. Vamos lá então. Cronologicamente, depois do Renascimento, o último movimento de arte que aqui abordei, segue-se o maneirismo. O maneirismo vem da palavra italiana maniera, que quer dizer maneira, à minha maneira. Ou seja, os pintores maneiristas querem pintar à sua própria maneira, recusando os cânones e os padrões da arte clássica aceitas no Renascimento. Ou seja, cada pintor podia pintar aquilo que achava que era o padrão de beleza. Portanto, o maneirismo veio quebrar as regras clássicas, veio substituir a composição equilibrada pelo desequilíbrio, pela complexidade, pela destruição da escala e mesmo da perspectiva. Era uma arte exageradamente estilizada e artificial, mas com esse mesmo propósito. Embora haja muito a dizer do maneirismo, que não se circunscreveu só à Itália, desde logo porque foi um movimento determinante nos movimentos artísticos nascidos muito mais tarde, como o dadaísmo e o surrealismo, eu hoje aqui não terei tempo para o abordar mais detalhadamente. Dizer apenas que houve grandes pintores que representaram de forma grandiosa este movimento, onde pontificaram, por exemplo, nomes imortais como Tintoretto e El Greco. Do maneirismo vou, porém, destacar um pintor muito peculiar pela forma como abordou a arte, que foi pela via do humor. Trata-se de Giuseppe Arcimboldo. Giuseppe Arcimboldo nasceu em Milão e era filho e sobrinho de pintores. O pai trabalhava no Duomo, que era a Catedral de Milão, e ele acabou também por pintar uns vitrais dessa catedral. Nos primeiros tempos começou a produzir obras como estas. Mas não ficou famoso por este tipo de retratos, nem tampouco ganhou fama em Itália, porque cedo foi convidado a trabalhar como retratista para a corte do imperador Maximiliano II do Sacro Império Romano-Germânico. Não foi, portanto, nos retratos convencionais que ficou famoso. Ficou, sim, pelas cabeças compostas, que são composições a que se associam elementos díspares, mas que são identificáveis para conformar uma cabeça, como é o caso desta cabeça, em que se identificaram 60 espécies de peixes. Dessa época, tem alguns retratos que, se não tivermos uma determinada interpretação, não conseguimos compreendê-los. É o caso destes, que, vistos assim,
são naturezas mortas, mas viradas de cabeça para baixo. São retratos. Arcimboldo era um maneirista, mas tem o seu nome na história da arte por ter sido o precursor de um género de pintura muito apreciado, a natureza morta. Este género vai desenvolver-se plenamente no período seguinte, o período barroco, e vai ser escolhido por muitos artistas até hoje. A obra de Arcimboldo tem dois pontos de vista, e não falo de perspectiva, falo do paradoxo visual, porque há duas formas de assimilar as suas obras que não podem ser usadas de forma simultânea. Ou se vê o retrato na sua totalidade, ou os elementos que o compõem. No momento em que reparamos e apreendemos os diversos elementos que compõem a obra, perdemos a totalidade. Quando apreendemos o retrato na sua totalidade, perdemos os elementos. Quando se fala da obra de Arcimboldo, fala-se de quê? Fala-se de humor, na verdade. Mas porquê é que ele começou a fazer este tipo de cabeças? Este tipo de retratos? Diz que de algum modo influenciado pelas cabeças grotescas de Leonardo da Vinci e talvez também por um conceito, entretanto introduzido por Erasmus de Roterdão, que é a piada séria. Os retratos de Arcimboldo têm muito de humor, mas também revelam muito da personalidade do retratado, o que acaba por se assemelhar às caricaturas. Ao contrário do que costuma acontecer, ele em vida não foi muito apreciado, foi muito solicitado, foi muito copiado, mas no século XVIII foi tomado como pouco sério e deixado de lado, e esquecido. E só foi retomado no século XX, porque foi apresentado no Museu de MoMA de Nova York como precursor do dadaísmo e do surrealismo. Por via disso, agora ele é um dos 3 pintores mais requisitados no museu, que é um dos museus mais visitados do mundo, o MoMA de Nova York. Nos tempos que correm, somos invadidos diariamente e obsessivamente pelas imagens da pandemia que nos chega sob todas as formas e de todos os lugares do mundo, pelos modernos meios de comunicação. Mas a verdade é que os seres humanos, e sobretudo os europeus, estão de há muito habituados a contemplar imagens dedicadas a terríveis pestes, vírus e pandemias de todos os géneros, pelo menos nos museus e nos livros dedicados à história da arte. Da antiguidade à época medieval, da Renascença à contemporaneidade, grandes artistas demonstraram o seu desejo de reproduzir em tela a realidade dos seus tempos, as doenças que assolaram os que os rodeavam, as perdas das vidas humanas, o confronto da mortalidade e o seu desespero. É o caso das obras que se seguem. Esta representação de enfermos socorridos por várias mulheres que não chegam para tantos doentes nas galerias do Lazaretto Vecchio em Veneza, onde eram abrigadas as vítimas da peste no século XVI, fazem pensar, de alguma maneira, nas atuais enfermarias
subcarregadas do Covid-19. Obra rica em detalhes, hoje patente no Museu do Prado, em Madrid, é uma das mais assombrosas representações sobre a devastação coletiva associada a uma pandemia. O mestre holandês Peter Bruegel, o Velho, imaginou um exército de esqueletos comandados pela própria morte a cavalo. Em fuga ou capitulando, impotentes perante o ataque, são visíveis pessoas de todas as classes sociais, camponeses, nobres soldados, cardeais e todo tipo de pessoas. A presença da peste está refletida nos gestos da multidão representada neste quadro. Tapam o rosto, o nariz e a boca numa tentativa de evitar a inalação da doença. No chão, vários corpos de vítimas. Ao fundo, observam-se os cadáveres envoltos em panejamentos, a serem carregados para cerimónias fúnebres. O artista recriou a história de uma pandemia antiga narrada no Velho Testamento, que era a praga divina enviada aos filisteus como castigo por terem roubado a arca da aliança ao povo de Israel. Nesta obra, o artista retrata-se com a mulher e com uma criança, nus e fragilizados, já rodeados pela escuridão. A gripe espanhola, que assolou a Europa, reclamando milhões de vítimas, bateu à porta deste pintor austríaco, Egon Schiele, que a chamada família ficou inacabada, já que o vírus veloz e contagioso vitimou ambos com apenas 3 dias de diferença. Neste caso, o rosto de Eduardo de Munch mostra-se esvaziado de expressão e sem energia. O pintor olha diretamente para o observador e o seu profundo isolamento é palpável. Mais reconhecido pela célebre pintura O Grito, o artista norueguês revelou assim o seu embate com a gripe espanhola, a que felizmente sobreviveu. Atualmente, o Covid-19 tem surgido como tema em diferentes manifestações artísticas, desde a arte de rua, à escultura, à pintura. Eu próprio, aqui para nós, estou a pintar um quadro sobre esse mesmo tema. Vamos lá ver como é que fica. Sobre estas manifestações artísticas atuais, vamos ver aqui algumas imagens representativas.
Também o humor está presente na arte em tempo de pandemia. Till Collare, que é um artista digital alemão, fez várias recriações de pinturas clássicas em que forçou o distanciamento social. O uso de máscaras e de outras regras sociais impostas por esta pandemia está também registada nas imagens com muito humor que se seguem. Como vem sendo hábito, mostro agora aqui algumas pinturas a óleo sobre tela dos nossos artistas alunos da Universidade Sénior de Porto Alegre. Desta vez sobre o tema paisagens. E chegamos ao fim de mais uma conversa sobre a arte que nos rodeia e nos conforta. Fiquem bem e até à próxima.